Olá, boa tarde. O Espaço Capixaba de hoje já está no ar. Eu estou recebendo aqui o professor Rafael Simões, ele é da Transparência Capixaba, vem conversar com a gente sobre o resultado das eleições. Não exatamente sobre quem ganhou, quem perdeu, mas outros assuntos que têm a ver com a atuação da Transparência Capixaba. Tudo bem, professor? Boa tarde. Boa tarde. É professor, jornalista, historiador, cientista político. Não, cientista político não. Professor está de já bom tamanho. Já vi no crédito ali dado pelas TVs todo daqui tipo de título. Daqui a pouco vai faltar imagem para tanto médico, né? Se continuar assim. Mas, professor Rafael, como é que você analisa, do ponto de vista da questão ética e da transparência durante o período eleitoral, esse pleito? Eu acho que, por um lado, foi positivo todo o debate, porque nós tivemos um debate político muito focado, centrado em torno da questão do ficha limpa, ficha suja. Então, acho que isso é importante, ajudou o processo de conscientização da sociedade. Então, acho que isso é um aspecto muito positivo que a gente tem que destacar. Evidentemente, ainda tem algum problema, né, nesse campo, e a gente vê a eleição aí, reeleição, no caso do senador Renan Calheiros, por exemplo, no caso do deputado Paulo Maluf, que está em suspenso, mas teve votos para se eleger, no caso do ex-governador Antony Garotinho, no Rio de Janeiro. Então, uma série de situações ruins, mas eu vejo que, de modo geral, o debate foi bastante positivo para a gente ir avançando nesse processo de conscientização. Uma coisa que eu achei ruim, Giovanni, é esse abuso sonoro a que nós fomos submetidos durante o processo eleitoral, com essas famigeradas piruinhas e carros de som, em grande escala, demonstrando aí um certo uso do poder econômico. Isso precisa ser de alguma maneira regulamentado, além de atormentar a vida dos cidadãos. Eu acho que desequilibra o pleito, então acho que a gente precisa urgentemente, né, esperemos que o próximo ou a próxima presidente da República discutam a questão de uma reforma política que não se resuma a fazer mudanças cosméticas e discuta desde o sistema eleitoral, né, que tem os seus problemas. A gente vê pessoas com muito voto ficando de fora e pessoas com pouquíssimo voto sendo eleitas por causa de algum tiririca que tem 1.300.000 votos e carrega mais tantos. Então, acho que isso acaba sendo ruim para a democracia. E discuta essas coisas da propaganda eleitoral, financiamento de campanha. A gente tem que dar mas tem que buscar algum tipo de solução para essas questões. A questão da forma como a campanha é feita, existem agressões, como é o caso do uso de carros de som com a música alta, às vezes até de péssimo gosto. Exatamente. Tocando em um volume excessivo, altas horas da noite, inclusive. Exatamente. E a resposta que se obteve foi que quem deve cuidar disso são as prefeituras. Mas se isso vier regulamentado já na legislação eleitoral, talvez seja diferente. Né? Exatamente. Eu acho que a gente precisa discutir todo o processo eleitoral. Eu, sinceramente, Giovanni, estou cada vez mais convencido de que o nosso sistema proporcional, da maneira como ele existe, ele é muito ruim. Ou ele precisa mudar para um sistema distrital misto, ou ao menos um sistema de lista partidária, mesmo que continue no sistema proporcional tradicional. Mas a gente precisa fazer alguma coisa com ele e, de roldão, discutir questão de financiamento, formas de campanha, porque a continuar assim a gente vê esses fenômenos, né, de tiriricas e romários e outros. Né? Agora, o que você acha dessa relação entre cúpulas partidárias e o seu público, digamos assim, que são os próprios candidatos, correligionários? Porque me parece meio autoritária essa relação, né? Ou seja, a dita executiva nacional ou regional, ela comanda de tal forma e faz os seus conchavos, os seus acordos, muitas vezes até espúrios, e quem está na agremiação é obrigado a seguir porque não tem outro jeito, né? Porque como os partidos não têm uma regulamentação democrática da sua vida, intrinsecamente democrática, que seja feita independente de quem estiver no poder, no partido, você fica sujeita aos humores daquele líder partidário.
Então, acho que isso é uma coisa... Eu aí, Giovanni, nesse caso, eu não vejo necessidade de uma regulamentação de lei, mas eu acho que os filiados têm que cobrar dos seus partidos, né? Que tenham uma vida democrática, onde os filiados possam debater as políticas, discutir se vamos para o lado de cá ou de lá e não ficar submetidos, reféns, porque se o cidadão às vezes quer ser candidato, ele fala, se eu contrariar o líder partidário que está indicando o caminho, eu não vou poder mudar de partido e eu não vou poder ser candidato, posso ser boicotado de alguma maneira. Então, acho que os filiados têm que lutar, né? Forçar nas suas agremiações que sejam determinadas normas que tenham uma validade ao longo do tempo, garantindo o direito do filiado participar, opinar em cada momento da vida política. Afinal, é estranho você querer defender a democracia para fora e internamente você praticar um tipo de coisa desse. Ditadura, né? Agora, dessa vez, muitos candidatos procuraram a transparência para assinar o termo. Como é que foi o interesse do candidato em botar para fora ou expor o seu perfil, digamos, de um político transparente, ético e tudo mais? Foi baixíssimo, Giovanni. Curioso, eu acho que esse ano as eleições foram muito, aqui no Espírito Santo em especial, foram muito dominadas pelas máquinas partidárias, pelos arranjos de poder, e isso acabou levando a uma eleição onde o que contou muito foi a exposição midiática e junto à população de campanhas de massa. Houve uma preocupação pequena de candidatos. Basicamente, do ponto de vista partidário, quem teve alguma preocupação em nos procurar foram os candidatos do PSOL. Esses vários dos candidatos do PSOL, a deputada Brice assinou o termo, outros candidatos também. E um ou outro candidato de algum partido. Outro partido isoladamente. Mas pouca gente. Pouca gente. Foi estranho. Agora, de toda maneira, eu acho que nós vamos continuar pressionando pelas nossas bandeiras históricas aí de transparência, de controle, né? Sugerindo uma série de medidas. O que você achou da eleição do Tiririca lá em São Paulo? Porque finalmente um palhaço chega no poder, mas parece que existe uma carga muito grande nos comentários que a gente ouve a respeito de, primeiro, preconceito, sem dúvida nenhuma, e segundo, eu queria já embutir uma outra pergunta. Quem seria pior para o Brasil, Tiririca ou Maluf? E a gente volta já com a resposta.